essa necessidade de documentar as coisas. Mas, para a gente trabalhar com projetos, todas as atividades, elas devem ser bem documentadas, tá bom? A gente não pode confiar na nossa memória, nem na memória de nenhuma outra pessoa, ok? Definindo o nosso escopo, a gente passa então para a estrutura analítica do nosso projeto. Depois que a gente faz todas aquelas atividades, seguindo aqueles passos, aquelas 7 dicas lá para um sucesso, a gente vai definir a estrutura analítica do projeto, ou simplesmente EAP. Tá? Essa estrutura ela pode ser apresentada de forma gráfica ou indentada e define as entregas do projeto e a decomposição em pacotes de trabalho. Vejamos um exemplo de cada uma delas. Gente, é um desenho daquilo que eu vou fazer. Tá? Então eu listei todas as atividades necessárias. Depois que eu faço isso, eu documentei tudo que precisa, agora eu vou desenhar. Esse desenho ele é importante tanto para a equipe que está fazendo a execução, como para os patrocinadores e também, gente, para os fornecedores, para os stakeholders, para as partes interessadas, para todo mundo que vai exercer algum tipo de influência no meu projeto. Então esse desenho ele é importantíssimo. Eu não sei se o Ademar já ouviu alguém falar assim, cara, eu não estou te entendendo. Né? Então você pega assim, não, peraí, eu vou fazer um desenho aqui, vou desenhar no quadro para você tentar entender. Às vezes soa até como algo indelicado, mas é verdade. Quando a gente desenha as coisas, a gente consegue ter uma compreensão bem melhor do que se tivesse algo simplesmente escuro, ou se a gente só debater. Então, o que é a estrutura analítica do projeto? É um desenho do quê? Das atividades que eu vou estar executando. Então, eu vou ter ali macroatividades e pequenas atividades para a realização de cada uma daquelas macroatividades. Bora ver aqui o exemplo? Olha só, projeto viagem. O professor Ademar disse que eu adoro viajar. Né? É verdade, gente. Olha aí o nosso projeto maior, isso aí é o nosso objetivo final. Tá? E aí eu vou definir o quê? Quais são as minhas macroatividades. Então aqui embaixo, ó, definição do roteiro da viagem, aquisição de passagens, reserva de hospedagens, são as minhas macroatividades. Dentro dessas macroatividades, gente, eu tenho aqui as minhas tarefas a serem executadas. Então, lá na definição do roteiro da viagem, o que eu preciso fazer? Estabelecer as datas e os passeios que eu vou estar realizando na minha viagem. Lá na aquisição de passagens, eu vou escolher qual é o meio de transporte que eu vou. Se eu vou pegar aquele nosso velho conhecido busão, né? Ou então se eu vou pegar um avião comercial aí e partir para o meu destino. Ou se eu vou de carro, enfim, qual é o meio de transporte que eu vou estar seguindo. Depois eu vou aqui para a escolha da companhia. Tá? Se eu estiver indo lá de ônibus ou se eu estiver indo de avião, se for comercial, eu vou ter que escolher qual é a companhia. Depois disso, outra tarefa que eu vou estar executando é a aquisição propriamente dita dos meus bilhetes de passagem. Depois que eu fizer tudo isso, gente, lembrando que existe uma sequência. Então, eu vou escolher o meio de transporte. Depois que eu escolho o meio de transporte, eu vou escolher qual é a minha companhia. Depois que eu escolho a minha companhia, aí é que eu vou fazer a aquisição do meu bilhete. E, por fim, lá eu tenho a reserva de hospedagem. Então, eu vou escolher qual é a localidade que eu vou ficar, certo? Se eu vou ficar perto de onde eu pretendo visitar, se eu vou ficar mais distante, mais isolado. Eu vou escolher, depois que eu escolho o local, eu vou escolher o hotel onde eu vou estar fazendo as minhas pernoites. E por fim, depois que eu tiver tudo escolhido, eu vou efetuar reservas. Aqui existem outras atividades que a gente pode listar também. Por exemplo, na escolha de um hotel, vou ficar um quarto em cima, quarto embaixo, o que eu preciso de cama, quem é que eu estou levando, enfim. Tudo isso vai estar ajustado para a execução do nosso projeto. Essa aqui é a forma gráfica da estrutura analítica. Tá? É um desenho que você tem, isso aqui ajuda todo mundo a ver, enxergar o seu projeto de uma forma bem mais clara e bem mais objetiva. E existe uma outra forma que é feita, essa é a P, essa aqui já é mais para documentar, algo que você vai realmente para registro, que você tem que documentar tudo, que é a forma indentada. Tá? Quem, gerente de projetos, que trabalham com isso já há mais tempo, tem consegue enxergar de uma forma mais clara essa forma indentada. Já os outros, quem não tem muito costume de trabalhar com isso, aí o melhor é a gente fazer de forma gráfica. Mas o gerente
que é bem, que tem um bom preparo, ele vai fazer das duas formas. Tá? Então a gente tem essa forma gráfica e a gente tem aqui a forma identada. Tá? São as mesmas atividades. Repara que eu tenho aqui em cima, ó, projeto da viagem, depois eu vou definir quais são as minhas atividades macros. Definição do roteiro da viagem, e aí eu vou para as atividades dentro das minhas atividades macros, tá? As tarefas, estabelecer datas e passeios. Aí eu venho aqui, ó, aquisição de passagens. Para mim fazer a aquisição das passagens, o que eu preciso fazer? Escolher o meio de transporte, escolher a companhia, realizar a aquisição. E aí outra tarefa, reserva da hospedagem. Para mim reservar a hospedagem, o que eu tenho que fazer? Escolha da localidade, onde que eu vou ficar. Escolha do hotel e efetuar aí a minha reserva, tá, gente? São as duas formas que a gente tem de trazer a estrutura analítica do projeto. A estrutura analítica é o desenho do nosso escopo. Tá? Então, tudo que a gente definiu de atividades e de tarefas a serem executadas dentro do nosso projeto, a gente chama de escopo, e aí a gente representa isso de uma forma clara e objetiva, pode ser através de um gráfico ou através de texto indentado, e a gente chama isso de estrutura analítica do nosso projeto. Tá? Vamos trocar aqui um pouco a fita, né, Ademar? Vamos falar agora de monitoramento e controle, tá, gente? Depois que a gente faz aí a parte de planejamento, a gente vai cair na parte de execução. Então, o que a gente tem que fazer, tá, gente? Ó, o projeto entra em fase de execução, que é onde as tarefas serão desempenhadas, seguindo o cronograma, critérios, custos e responsáveis. A tarefa de monitoramento e controle é iniciada automaticamente e executada de forma concomitante à execução, para que sejam garantidas as devidas entregas de cada atividade. Aqui, a maior preocupação está com a entrega de cada atividade prevista dentro do prazo, custo e qualidade. Desta forma, como você imagina que uma equipe de projeto pode garantir a qualidade esperada de suas ações? Se você conseguir atender tudo, né, gente? Se você conseguir atender as atividades dentro do prazo, do custo e da qualidade. Aí você vai estar garantindo tudo o que é esperado de você, das suas ações. Tá? Então você desenhou a estrutura analítica, definiu lá o seu escopo, você vai partir para a execução. Concomitantemente com a execução, ou seja, ao mesmo tempo, você vai estar monitorando. Lembrando que monitorar é o quê? É olhar, observar. Depois que você monitora, ou ao mesmo tempo, você também, às vezes, se algo fugir do seu controle, você tem que exercer ali o controle propriamente dito, fazer o controlar, que aí já é executar ações. Ok? Mudar a fita de novo aqui, a gente vai falar sobre gestão do tempo. Tempo que está aí sempre seguindo a gente, né, professor Ademar? Isso. A gente tem que estar de olho no relógio todos os dias, né? Então, a gente tem tarefas para executar dentro do nosso projeto. Se a gente tem essas tarefas para executar, a gente tem um prazo determinado. Então, o tempo é inimigo de todos os projetos, ok? Você tem que estar sempre ali alinhado, você tem que estar sempre com um plano de gerenciamento de tempo, de custos e de qualidade bem feito para que você consiga ali atender os objetivos do seu projeto. Então, vamos ver aqui a questão da gestão do tempo, como que a gente tem que fazer, tá? O gerenciamento do tempo, ou seja, os prazos, inclui os processos requeridos para assegurar a conclusão do projeto no prazo previsto, tá? Ou seja, gente, é sempre uma bomba relógio aí no nosso projeto, questão de prazo. Esses processos serão apresentados a seguir, tá? O que eu tenho que fazer para garantir uma entrega dentro do prazo? Planejar o gerenciamento do cronograma. É possível se forem estabelecidas políticas, procedimentos para desenvolver e gerenciar e controlar o cronograma. Além disso, gente, eu tenho que identificar cada atividade específica e que possui uma entrega. Isso aí a gente faz lá no nosso escopo. Tá? Então, você definir isso aí bem esclarecido, você também vai estar fazendo gestão de tempo. Sequenciar as atividades, identificar e documentar as relações de dependência entre cada atividade. Quarta dica, estimar os recursos das atividades. Estimar o tipo e a quantidade de recursos necessários para a execução de cada atividade. Tá? Estimar a duração das atividades. O tempo necessário, né, que a gente tem que ter para poder realizar essas nossas atividades.
Além disso, gente, eu tenho que desenvolver o cronograma, analisar a sequência de atividades, duração de cada uma delas, recursos e restrições para criar o meu cronograma. Depois que eu crio, eu tenho que estar sempre controlando as mudanças que possam acontecer aí dentro do nosso cronograma. Ou seja, vou definir as atividades, vou colocar ela numa sequência que eu tenho que realizar e vou determinar qual é o tempo que eu tenho. Depois que eu determino o tempo, eu vou estar sempre fazendo monitoramento e o controle. Vou estar sempre cobrando as pessoas que ficaram responsáveis por aquelas atividades, sempre que possível com antecedência, para que se trabalhe de uma forma bem tranquila, sem atropelos, sem que o tempo possa estar fazendo interferências negativas no nosso projeto. Professor Saulo, as pessoas reclamam que o tempo é pouco, às vezes, né? Mas você tem que saber administrar esse tempo. Né? O tempo não é pouco. Quem faz o tempo é você quando bem administra. Tá? E como o professor Saulo falou, a questão do tempo, muitas vezes você vai fazer uma aquisição de um equipamento, de uma máquina, e aí você faz um apanhado de valor em determinada empresa, e essa empresa determina um tempo para aquele valor daquele equipamento, né? Coloca lá 15 dias. Dentro de 15 dias, se você não consegue fazer a aquisição desse equipamento, desse material, o que vai acontecer? Esse material pode ser alterado o preço, subir. Isso tudo vai alterar o teu projeto, né? Que é a questão do custo, que também é muito importante. Perfeito, professor. Você tem que definir, quando você vai desenhar lá a estrutura analítica, o escopo do seu projeto, você tem que definir prazos execuíveis, ou seja, você tem que definir aquilo que realmente você pode cumprir. O professor foi muito bem na colocação dele, tá, gente? Ó, às vezes a gente vai lá, vamos comprar uma máquina para fazer lá ordenha de vacas, na nossa cooperativa lá do leite. Só que essa máquina não existe, é uma máquina específica para a nossa cooperativa, para a gente estar atendendo aquilo que a gente precisa dos nossos cooperados. E aí, se essa máquina não existe, eu colocar lá um mês, qual é a indústria que vai conseguir entregar uma máquina, algo novo, algo que ela tem que fazer até um novo projeto para poder desenhar, para poder executar e entregar essa máquina para a gente. E dentro de 30 dias eu acredito que nenhuma indústria vai conseguir realizar isso. Então acontece, tá? Você tem que fazer pesquisas, você tem que conhecer aquelas atividades e definir prazos que você consiga cumprir. Tá? Muito importante isso aí. Trocando a fita aqui, gente, a gente vai falar sobre gestão de custos, né? A gente falou aí sobre a gestão do tempo. Outra coisa que é uma pedrinha no sapato de qualquer gerente de projeto é o custo, tá? Então, ó, a exemplo do que foi feito com o tempo, o bom gestor de projetos também se preocupará com os custos envolvidos para a realização de cada atividade. Para isso, ainda segundo o PMBOK, é preciso obedecer aos seguintes processos. Definir políticas e procedimentos para planejar, executar e controlar os custos. Estimar os custos dos recursos necessários para executar as atividades do projeto. Agregar os custos estimados das atividades para